Bom dia, meus amigos. É, eu montei um canal para dividir com vocês, não interessado em ganhar nada, para dividir com vocês as experiências que eu tive nesses anos todos, que eu já estou com 64 anos, 44 anos de casado, então passei, vivi, senti, recebi, sofri muitas coisas, decepções, tristeza, perda, ganhos, tudo misturado. Então, as pessoas só põem as coisas quando tá necessitado, não coloca as graças que recebe, só colocam tristeza, desgraça na internet. Então, você tem que colocar as bênçãos também, você tem que colocar as glórias, quando você recebe, você esquece, é como se diz, só lembra de Deus na hora da dor, na hora da alegria, esquecem de Deus. Então, a gente tem que estar sempre também dando testemunho das bênçãos que você já recebeu na tua vida. Bom, e eu, como disse, com 44 anos de casado, 64 anos de idade, tenho 3 filhos, 6 netos, todos filhos casados, neto todo grande, graças a Deus, uma família maravilhosa. Mas já passei por altos e baixos nessa vida. E vocês, se me acompanhar no meu canal lá, é Marli NP, um pouco de tudo, vocês vão ver, eu vou contar a história verídica que aconteceram na minha vida. Não estou inventando nada, não estou interessada em ganhar nada. Apenas eu quero dividir, dar testemunha das coisas que eu passei, mas que todos eu venci. Nunca deixei da mão de Deus e da mão de Nossa Senhora, a qual eu sempre fui devota. E nesses anos todos, minha mãe sempre nos ensinou, ela era católica, hoje eu tenho família evangélica, tudo, não importa a religião que você vai, a sua fé, não duvido de nada, não deixo de acreditar em nada. Mas Maria, Nossa Senhora sempre esteve comigo, minha mãe nos ensinou a me disse quando um dia, vocês foi batizada, mas eu dei Maria como madrinha de vocês. E eu, como se eu tivesse agarrado na mão dela, né? Porque quando você está com seus pais, você cuidar dos seus pais. Depois você vai para o mundo, daí é a gente que tem que cuidar da vida da gente, e você tem que pegar em alguém. E eu sempre tive, lógico, primeiramente Deus, que Ele é o Pai de tudo, Jesus, e depois Maria, que é a intercessão. Eu creio que Maria é como eu que sou mãe, né? Meus filhos querem alguma coisa, às vezes o pai não quer ajudar, eu vou lá, intercedo por ele, e ele acaba atendendo, né? Então, assim, eu creio que Maria e sempre foi na minha vida. Então, toda a vida rezei, fui devota, mas pedi, agradecia, mas nunca fui de rezar terço. Então, ela sempre eu tive muitos sonhos com ela. Um dia, um sonho tão real que Maria apareceu para mim, jogava assim em cima, e jogava aquele terço lá do céu, um terço enorme, um rosário. E o rosário caiu no chão, e eu acordei no chão, de tão real que era, procurando o rosário, que eu vi o rosário caindo. Tipo assim, reza o terço, que ela sempre pede para gente rezar o terço, né? Mas eu não tinha preguiça, sempre rezei, mas nunca fui de rezar terço, rezava lá uma vez ou outra. Mas daí, e entre essas aparições, já tive muitas outras. Quando eu estava grávida, eu tive uma visão. Maria veio aquela mulher de branco, põe a mão na minha barriga e me disse que ia correr tudo bem, né? E que o neném ia nascer perfeito, que não era para me ter medo. Até esse meu filho, hoje em dia, é muito devoto de Maria, porque eu contei a história para ele. E se eu for contar o testemunho, foi muitos. Mas eu vou contar um que foi mais tão real que eu senti na pele. Recém-chegado aqui no interior, não vou dizer a cidade, para não dizer que eu estou querendo aparecer, a gente estava passando por uma dificuldade difícil, né? Isso foi em 96, mais ou menos. Filhos pequenos, a gente recém-chegado na cidade, depois de tanta coisa que passou para trás, ganhos e perdas. Então, com meus filhos adolescentes, eu estava muito doente também, mas precisava trabalhar para ajudar o marido, né? Com os filhos, né? Que a mãe sempre quer estar comprando alguma coisa para as crianças, porque a gente é que mais presencia, né? Um pedido de uma criança, de um filho, e a gente, eu acho que é que mais sente, porque os pais eles estão trabalhando, a mãe mesmo trabalhando, mas é que mais está presente com os filhos, né? Aí eu fui procurar emprego aqui na cidadezinha, não achava, arrumei emprego numa lavanderia que já estava falida e só que eles não registravam, não parava ninguém, porque a lavanderia estava falida, o dono era um casal de jovens, eles ganhavam, recebiam o dinheiro, muito profissional no que fazia, mas tinha muito serviço, mas recebia o dinheiro, em vez de pagar água, luz, imposto, aluguel, essas coisas,
gastava o dinheiro tudo, então as pessoas não paravam ali, sabe? E as máquinas tudo estragada, a gente tinha que lavar a roupa mais na mão, só tinha uma para centrifugar, era tapete pesado, era tudo, e eu com problema renal muito grande que eu tava, mas fui trabalhar, porque ali eles me pagavam um pouquinho por semana, eu falei, vou ficar aqui até arrumar alguma coisa a mais, mas no momento é o que eu achei, né? Tá bom, aí lá sozinha, sempre fico me apegando com Maria, doente, lavando aquele mundaréu de roupa. A lavanderia era no fundo e, lógico, a frente da casa era o escritório que ficava o casal, né? E eu ficava lá sozinha lavando aquele mundaréu de roupa. Quando foi, e não parava ninguém lá, né? Porque não registrava. Quando foi um dia, eu estava lá sempre me apegando com Maria, o dono da lavanderia entrou com a senhora moreninha e me disse, Marli, essa senhora veio procurar serviço e me disse que já quer ficar trabalhando com você. Eu estranhei, né? Porque eu pensei, nossa, geralmente a pessoa leva o currículo e volta no outro dia para trabalhar, né? Ela não, ela já veio, fez a ficha e já entrou para trabalhar. Quando aquela mulher chegou, uma mulher moreninha, um jeito muito simples, muito de pobre, daí ela chegou, aquele dia clareou, ficou tudo tão lindo, e ela me disse para mim, eu vim te ajudar, eu vim para cuidar de você, para ficar com você. Aí, que bom que você veio, eu até comecei a contar a minha vida, as coisas que eu estava passando, que eu tinha passado, só de conversar muito, né? E daí falei para ela assim, não para ninguém aqui, né, porque eles não registram. Contei tudo para ela, lógico, tava falando a verdade, não tava falando mal de ninguém, mas para mim tá servindo, que eles pagam por final de semana, uns pouquinho, então tá bom, né. Aí ela me disse, filha, sempre quietinha, sabe, daí me disse assim, filha, você vai vencer na vida, não desanima que você vai vencer. Aí eu peguei, aí ela falou para mim, primeira coisa, ó, vão prestando atenção na história, que no fim vocês vão ter certeza do que eu tive. Aí ela falou para mim, eu também sou muito pobre, tenho muitos filhos e sou muito pobre. Aí falou para mim assim, você reza o terço? Aí eu peguei e falei assim, eu rezo, mas eu sou um pouco preguiçosa e tal, né? Rezo assim as Ave Maria, mas eu sou muito devota de Nossa Senhora. Ela falou assim para mim, mas você tem que rezar o terço, filha. Aí, bom, né, ficou aquele dia gostoso, esqueci até das dores, que eu andava com infecção nos rins, um monte de problema. Aí fomos lavar roupa, ela falou para mim assim, não, deixa que eu lavo a roupa para você, senta, descansa, porque eu vim para te ajudar, que eu tô vendo que você tá muito cansada. Aí eu falei assim, imagina, né, eu vou te ajudar, nós vamos trabalhar junto, e peguei-me e fomos trabalhar. Mas o dia inteiro essa mulher, eu tocava, tentava desviar do assunto e ela falava, filha, mas você tem que rezar o terço, você tem que rezar o terço. Mas ela não contou nada da vida dela e nem eu perguntei. Era para me lembrar de falar, mas como você tem muitos filhos? Quantos filhos você tem? Você é casada? Você não é casada? Mas não, parece que você fica assim meio que penutizada, sei lá. Daí só eu contei minha vida para ela, ela sorria, né? Tentava me acalmar e ao mesmo tempo ela falava: "Não, mas você tem que rezar o terço, filha". Ah, tá bom. Afinal, eu já estava até ficando de saco cheio de tanta aquela mulher mandar eu rezar o terço. Mas eu concordava já para não desconcordar, porque eu sei que, né, ela sabe que eu tenho fé em Maria. Daí chegou a hora do almoço, lavamos roupa, ensinei o serviço para ela, e ela trabalhou o dia inteiro comigo, sabe? Ajudando, trabalhando. Eu ia pegar aquelas coisas pesadas, ela me ajudava. Aí dividi, eu te levava minha marmitinha de comida, esquentei no micro-ondas, dividi com ela, porque nem comida ela levou, não levou nada. Ela comeu, sentou comigo, sempre sorrindo, quietinha, me acalmando. Foi como se eu tivesse tomado um calmante aquele dia. Então, sim, que eu sempre agitada, de problema de sistema nervoso e tal. E ela conversando, me acalmando, falando que era para me ter calma, que eu ia vencer, que tudo passava, que só que eu tinha que rezar o terço e tal. Aí, quando chegou no final do dia, nós fomos nos despedir, eu abracei ela e falei para ela assim, eu gostei tanto de trabalhar com você, você é uma... Nossa, me ajudou tanto esse dia, foi tão bom. Falei, volte ficar comigo. Eles pagam, assim, pouquinho, mas serve pra gente, até a gente arrumar um serviço melhor. Aí ela me acalmou, falou assim, tá bom. Não, eu vou voltar. Não, não vou te deixar sozinha. Eu vou voltar. Aí abracei ela e ela foi embora. Quando foi no outro dia, aí eu amanheci, fui trabalhar contente, arrumei uma parceira boa para trabalhar comigo, que mulher maravilhosa. Pensei, ficou, né, só falava em religião o dia inteiro, não contou nada da vida dela, nada, só me acalmando e mandando eu rezar o terço. Aí no outro dia, eu falei pro meu chefe, ela não apareceu, eu falei para ele assim, vai atrás dela,
né? Eu gostei tanto dela, às vezes não tem nem dinheiro para vir, é pobre, né? Ele pegou o carro e foi, andou, quando ele voltou, falou para mim, Marli, engraçado, o endereço que aquela mulher deu, eu fui naquele endereço que aquela mulher deu, o bairro, o nome dela, tudo. Cheguei lá no lugar, no bairro que ela falou, o endereço dela não existia, perguntei dela, falei mais ou menos o jeito dela, que era uma senhora moreninha, magrinha, e não achei essa mulher, ninguém conhecia ela. Aí eu procurei, voltei, né? Não achei ela, nem o endereço que ela deu, o número da casa que ela deu, e nem ninguém conhecia ela. Perguntei para várias pessoas, ninguém conhecia pelo jeito dela. Aí eu achei estranho, falei, nossa, mas ela devia ser conhecida, porque ela falou que tem tanto filho, né? Uma pessoa com um monte de filho na rua, todo mundo conhece. Bom, fiquei triste, mas passou o tempo e eu na hora não percebi nada. Quando foi uns anos depois, isso foi em 96, mais ou menos. Aí um dia voltei lá no passado, comecei a pensar as coisas que aconteceu na minha vida. Então, daí, a partir daí, eu fiquei mais uns tempos naquela lavanderia, aí saí, fiz o concurso na prefeitura, eu trabalhei em outra firma, 20 anos na prefeitura, me aposentei, hoje já tenho 4 anos de aposentado, e a nossa vida foi encaminhando, os filhos tudo criado, e as coisas, graças a Deus, foi melhorando mesmo. Bom, aí daí tudo bem, daí quando foi um dia, eu parei para pensar. Aí voltei lá atrás, olha como que é as coisas. Aí comecei a pensar, minha Nossa Senhora, eu passei um dia com Maria e não percebi. Como a gente fica hipnotizado nessas horas. Olha, fui encaixando. Ela chegou, ela veio para trazer a ficha. Geralmente ninguém vem trazer um currículo num lugar e fica trabalhando no mesmo dia. Ele vem, né, achou o serviço, no outro dia, assim como ela falou que tinha muitos filhos, ela teria que deixar alguém, né, cuidando dos filhos dela. Então, ela já ficou, não trouxe comida, não trouxe nada, trabalhou. Ela falou que era muito pobre, que tinha muitos filhos. Ficou o dia inteiro me animando, falando que eu ia vencer na vida e falando o dia inteiro para me rezar o terço. E no fim, ela, na hora de ir embora, ela falou para mim que ela nunca ia me deixar sozinha, que ela ia voltar. O endereço dela não existia. Se era uma pessoa que tinha muito filho, deveriam saber, conhecer essa mulher na rua. Ela não voltou nem para receber o dia dela que ela trabalhou e nem para falar que não vinha mais. Aí eu tive a certeza que eu passei um dia com Nossa Senhora. Ela acho que tentou tanto falar para mim, tentou tanto falar para mim rezar o terço, que eu acho que eu não era preguiçosa, rezava só, mas não rezava o terço. Daí, pois ela, como ela via que eu sempre me pegando com ela, sempre me pegando aquele momento difícil da minha vida, de doença, de tantas coisas que eu tinha passado, ela pensou, eu vou pessoalmente para ela. E foi então que eu tenho esse testemunho. E o lugar existe hoje lá, é aqui onde eu moro, não vou falar a cidade, aquela lavanderia realmente fechou, né? Faliu. Hoje é um lugar onde é concessionária de carro, então eu passo ali, eu falo, que bom que eu pudesse contar esse milagre. Aqui nesse lugar merecia ser feita uma igreja, porque se eles soubessem que eu passei um dia inteiro com Nossa Senhora nesse lugar, né? Tá certo que ela não foi por causa do lugar, ela foi por causa de mim, com certeza, porque ela sabe que eu sou devota. Então, para você que tem suas fé, não solta da mão de Maria, porque ela é mãe, e seja de qual santo você for, né? De Jesus, né? Porque eu acredito que uma mãe jamais abandona um filho. Então, tá aqui minha história de hoje. Minha história não, meu testemunho para você que talvez esteja passando por um momento difícil. Maria está aí do seu lado, você que acredita. Ou se você é evangélico, segura na mão de Jesus, porque ele também pode vir na sua casa como um mendigo, como uma pessoa que te fala uma palavra e que te dá uma luz no momento que você está precisando. Porque muitas vezes não é nem dinheiro, você precisa de um abraço, de um aperto de mão, de uma luz, de uma palavra como que fala? Uma palavra de fé, de esperança, né? Alguém que te ouve, que nem ela. Maria nem conversou muito, a única coisa que ela falou foi para mim rezar o terço, mas eu consegui desabafar todos os problemas com ela, então foi para mim, foi um remédio, e a partir dali tudo foi melhorando na minha vida, graças a Deus. Tá aí meu testemunho de hoje, espero que vocês gostem e creia que vocês não estão sozinhos, tem alguém olhando por vocês.